caminho para o autoconhecimento. Ao contrário, ela é um obstáculo cultural para alcançar essa compreensão humana. Todas as linhas da psicologia possuem erros inatos, erros epistemológicos, erros em relação à verdade, além daquelas que são pura fraude, e todas elas deturpam a moralidade social. O autoconhecimento humano é oriundo desse refinamento da capacidade de julgar o justo do injusto, o certo do errado, o bonito do feio. Ou seja, aprendermos a tomar boas escolhas. Porém, muitas vezes a gente ver ganhar o injusto, ver ganhar o errado e ver ganhar o feio. E o sofrimento causado por isso aumenta ainda mais o nosso autoconhecimento. O sofrimento nos faz aprender também. Muitas vezes o sofrimento advindo do injusto, do errado e do feio acontece por culpa nossa. É unicamente culpa de nossas más escolhas individuais. A psicologia moderna tem 139 anos. Vamos arredondar para 140, tá? Nesses últimos 140 anos de ciência, alguém ficou mais inteligente? Alguém teve mais insights? Alguém descobriu um método novo de raciocínio? Não. Existem milhares de escolas de psicologia, milhões de psicólogos, bilhões investindo em pesquisa, e ninguém conseguiu ficar mais esperto que o Schopenhauer, ou que o Shakespeare, ou que o Sócrates. Não. Com tudo isso. Por outro lado, eu te pergunto, se nós pegássemos esses milhões de psicólogos que existem no planeta, digamos que eles vão fazer uma outra função e ninguém mais vai trabalhar com psicologia, tá? E nós colocássemos todas as pesquisas científicas da psicologia lá no fundo do mar, o que a gente perderia enquanto humanidade? O que a gente perderia em termos de autoconhecimento humano? É óbvio que a psicologia fez bem para muitas coisas, tá? Mas o que a gente perderia em termos de autoconhecimento humano? Me cita 3 coisas. 3 só quero 3. Vou ficar esperando aqui um pouco. Mas voltando para cá, tá? Eu acho muito legal quando a gente vê essas divulgação de pesquisas de psicologia, que eles fazem uma chamada super interessante, mas daí tu vai ler a matéria, eles não têm resposta, entendeu? Às vezes eles colocam assim, ó, descobrimos o gene da cleptomania. Daí tu vai ver lá no final, não tem uma resposta e nunca vem essa pesquisa com isso, entendeu? Com o gene mesmo, o gene aqui lá sei eu, a toxina, não sei o que entrou no ADN, mas não tem, fica tudo no ar. Vem uma super... Ao mesmo tempo, ele veio uma super manchete, mas depois nunca vem mesmo a prova real daquilo ali. E aí, cara, um exemplo disso, eu vou te colocar uma pesquisa que saiu ontem no Fórum Mundial Econômico aqui, que tu vai ver que tu vai ler a matéria e não tem a resposta. Essa matéria é muito louca, meu. Tipo, tá na moda agora na psicologia a neurociência e a psicologia evolutiva, né? Então, eles estão tratando disso. Por que o ser humano inteligente consegue ficar sozinho? Aí quando tu vai ler a matéria, eles não respondem, cara. Fica olha só, isso aí a gente não sabe. E aí, cara, quem foi que respondeu isso aí muito bem? O velho Schopenhauer, cara. Quando ele diz que na solidão, o ser humano mesquinho vê sua mesquinhez e o grande vê sua grandeza. Seja um primeiro exemplo de como a psicologia tem um erro inato, cara. Não é só neurotransmissores e não é só evolução genética, tu entende? Tem essa parte de autoconhecimento interno. E é sobre isso que eu vou falar adiante. Mas, bom, quem foi o maior pensador da psicologia? Eu ia falar do Freud, mas vou ter que fazer um habeas corpus preventivo antes aqui. Daí tu vai dizer assim, ó, Conrado, mas quem é tu pra falar de psicologia? E eu vou dizer, comparado contigo, que tem 5 anos de faculdade, mais 20 de prática, eu sei muito pouco. Mas comparado com o ser humano normal, até que eu me defendo. Meu conhecimento técnico é pouco, é meia dúzia de cadeira, é psiquiatria forense, é a zeurotologia, psicologia social, deontologia médica, ok. Mas o meu conhecimento de moralidade, verdade e ciência é grande. Isso é grande. Eu estava dizendo, comparado com os mortais, até que eu tenho uma boa leitura em termos de psicologia aí, tá? E fora isso, cara, eu não preciso tomar todo um litro de leite para saber que ele tá azedo, entendeu? Eu tomo o primeiro gole, não tá me cheirando bem, isso aqui, eu acho que tá ruim. Eu tomo outro e eu não preciso nem tomar o terceiro, quarto, quinto gole para saber que ele tá azedo, entendeu? E agora que eu vou falar desse azedume desse leite chamado psicologia. O primeiro esquema psicológico do século XX que quis dar ao homem comum uma ilusão de autoconhecimento e a esperança do fim de um conflito externo e externo foi a psicanálise. O pai da psicanálise é o Freud, que era um cara brilhante, culto, escrevia muito bem. Mas o Marx também era um cara brilhante, culto, escrevia muito bem, criou o comunismo. E o Hitler era um cara brilhante, culto, escrevia muito bem, criou o nazismo, né, brother? Então, não é desculpa. Aí tu vai me dizer, Conrado, como é que tu diz que a psicologia é contra a moral se o Freud defendia que a civilização estava baseada na repressão dos desejos e na frustração dos desejos? Eu vou te explicar. Para o ser humano com mínimo de alcance intelectual, não tem
novidade nenhuma nisso que o Freud disse, cara. Novidade nenhuma. Quer ver por quê? Tu viu quando eu te expliquei a questão do homem e da mulher lá? Que foi que eu te falei que aconteceu lá no princípio dos tempos, lá no tempo das cavernas. Lá na savana africana, todo mundo comia todo mundo, né? Até que o homem teve que, por livre iniciativa, proteger essa fêmea. O nome disso se chama o quê? Repressão dos desejos, cara. Ele reprimiu o desejo de comer todo mundo e decidiu comer uma só. Tem novidade? E a mulher escolheu se submeter voluntariamente a esse homem. Qual é o nome disso? Frustração dos desejos, querido. Ela não podia mais ir para a direita ou para a esquerda, ela tinha que ir aonde o homem ia. Alguma novidade que o Freud falou, ele precisava ter criado toda essa questão de intelecto para explicar isso. Criado não, né? Copiado, porque o Freud copiou tudo que Schopenhauer falou 100 anos antes. Tudo. E agora eu vou mostrar para vocês tintim por tintim e vou te mostrar como Freud é uma fraude. Cara, todo mundo que a gente protege fraude é porque participa da seita dele, né? Tá ligado que a psicanálise é uma seita, né? Não é ciência, né, cara? Bom, tu já falou com o cara da igreja lá, tudo que ele fala da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia. Ele é sempre autorreferente à Bíblia, né? Cara, o psicanalista também, cara, ele só fala do Freud e das obras do Freud. Ele não comprovou com nada fora dos escritos. Comprova com nada fora dos escritos freudianos, né, meu? Então ele é autorreferente. Fora isso, cara, o Freud, o fraude, às vezes eu confundo, é um ato falho, né? Mas um ato falho bem verdadeiro nesse caso. Meu, o Freud, fraude, ele fraudou todos os resultados das suas pesquisas, cara. Tu entende? Aquele história do Das Wolfman lá, que ele, salvou ele em 4 anos. Mentira, o guri ficou 60, o guri. O cara ficou lá 60, o russo, aquele lá, né? Ficou 60 anos se tratando, cara. Nunca se livrou daquele problema que o próprio Freud causou nele, né, cara? E esse aí é o marco, é o maior caso da psicanálise, tá ligado? É uma fraude, né? O cara não resolveu o problema de ninguém. Entende, cara, que o caso, que a pedra fundamental que deu garantias de veracidade à psicanálise é uma fraude? Além disso, aquele caso do cara que cheirava heroína, que parou de cheirar heroína, porra nenhuma, ele só botou cocaína no lugar de heroína. Meu, eu vou botar aqui o link desse livro que tem todas as fraudes dele. Ainda sobre a moralidade em Freud, né? Cara, pode ter certeza que todas as teorias que ele criou foi baseada nele mesmo, entendeu, meu? Porque apontar no outro aquilo que se é uma coisa que ele fazia. Como ele condenava a traição nos outros e ele comia a irmã da mulher dele. Freud comia a cunhada dele, tá ligado? Me viu lá a guriazinha lá, deslumbrado com aquele cara, que era um cara conhecedor. Ele comia a cunhada na própria casa, com a mulher dele junto, tá ligado? Meu, dormindo, ele comendo... o filho da puta, tá ligado? Me vem falar de moralidade ainda. Ô, Freud, pra cima de Moá, Freud. Não. Mas deixa eu falar aqui dos plágios que o Freud fez do Schopenhauer, né, cara? O primeiro deles, cara, é o conceito de consciente, né, meu? Cara, o Schopenhauer já tinha essa ideia de vontade, né, meu? O Schopenhauer já dizia que o homem não é dono de sua própria casa, cara. Schopenhauer dizia literalmente que a vontade humana era uma força maior que a própria vida, que agia como um impulso cego, mas só era possível ver indiretamente na realidade. O que é o inconsciente, cara, por Freud, se não é isso? E olha essa outra ideia do Schopenhauer, que a vontade não permitiria que alguns conteúdos chegassem ao intelecto, porque poderia prejudicá-lo. E se eu prejudicasse, o intelecto se desligaria da realidade, levando o indivíduo à loucura. O que é isso? É o recalque freudiano, bro. Tu entende que o Freud copiou o Schopenhauer? Que o Freud chupinzou o Schopenhauer? Que o Freud plagiou o Schopenhauer? Ele pega essa ideia... O que era a vontade no Schopenhauer passa a ser o inconsciente no Freud, e essa relação da vontade não se comunicar com o intelecto é o recalque. É o recalque que o consciente apaga algumas dores e fica lá em nível de inconsciente, né, cara? Cara, é uma cópia descarada, cara. Mas tem pior, eu vou continuar te contando aqui, tá? A questão da sexualidade, não vou nem falar muito, porque o que o Freud fez copiou a ideia do Schopenhauer e só falou com ares científico o que o Schopenhauer falava com ares filosóficos, tá? Mas a questão, cara, do impulso de morte, né, cara? Aquele... Puta, além do princípio do prazer, é o nome do livro lá, que ele fala essa primeira coisa da morte, né? Que a morte seria essa busca de sossegamento, o Freud fala. Que é o que Schopenhauer fala, que a vontade é um fim em si mesmo e acaba em si mesmo, né, cara? Que o objetivo do ser humano é a morte. O ponto que o Freud chupinzou do Schopenhauer é o pessimismo, né, cara? Que é a pedra de toque do Schopenhauer. E ele já dizia, o Schopenhauer, que a vida humana é um pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Coitado do Schopenhauer, né, meu? Que vida de... Schopenhauer já dizia, né, meu? Queremos uma coisa, conseguimos essa coisa, ficamos entediados e passamos a querer outra coisa que a gente ainda não tem. Que é aquela história do círculozinho, né? Tá faltando uma parte, tá faltando uma parte, tá faltando uma parte. Freud
diz a mesma coisa, cara. Ele simplesmente não chega na mesma conclusão. Porque o Freud daí propõe que a terapia vai fazer com que tu consiga conviver com o sofrimento, né? Tanto que o Freud diz que o homem não nasceu pra ser feliz, né, brother? Copista! Na minha cabeça, não faz sentido alguém tomar o Freud por verdade, tá ligado? Óbvio, tipo, ele trouxe o pensamento pra dentro da psicologia, né? Parabéns, tá? Mas, cara, tudo que ele fala ali, cara, tem autoritarismo, não tem comprovação, não tem uma prova de confiança. Basicamente nunca chegava a conclusão nenhuma com aqueles textos ali, né, meu? Eu acho que a única coisa que o Freud fez foi afrouxar a moralidade humana, botando a culpa no inconsciente. Agora não é mais culpa do ser humano, é culpa do inconsciente, né? E aí eu quero dizer também pra vocês, que nunca foi novidade o seu... E eu quero dizer pra vocês que essa coisa do ser humano consciente e inconscientemente querer enganar o outro, fazer assim um subterfúgio tal, nunca foi novidade pra ninguém, brother. Freud coloca, as pessoas acham, olha que gênio. Cara, olha o que diz o Shakespeare 300 anos antes do Rei Lear. Shakespeare, Rei Lear, 300 anos antes do Freud. Por que escoteias essa prostituta? Desnuda tuas próprias costas, porque tu arde de desejo de cometer com ela o ato pela qual a escoteias. Alguma novidade? E aí, quando eu falo que o Freud foi o primeiro a começar a afrouxar a moralidade, é porque o sistema dele de terapia era completamente contra fazer o discernimento do certo e do errado, do justo e do injusto, do belo e do feio. Para que tu faça esse processo de decisão, de julgamento, tu tem que ter disciplina e rigor, entende? E o que o Freud propõe é exatamente quebrar com essa disciplina e com esse rigor para tu sair do campo consciente e entrar no inconsciente. E aí vem a livre associação. A livre associação, né, cara? E por que que fez sucesso a livre associação entre as pessoas? Porque era todo mundo muito burrildo, tá ligado, meu? A livre associação é legal porque é o seguinte, ó, tu fica lá pensando, tu tem uma ideia. E pra quem nunca teve ideia, ter ideia é legal, tá ligado? Tu gostou de começar a ter ideias e aí tu começa a viciar e fazer psicanálise, né, meu? E ficar aí fazendo livre associação, uma ideiazinha, insight, mais uma. Cara, mas isso aí só serve pra quem é burro e raso, tá ligado, meu? Pra quem não raciocina. Porque o cara que é inteligente, ele não quer isso aí, ele não quer livre associação. Ele quer o contrário, ele quer ligar os pontos. Ele quer uma ideia, o que eu posso contrapor a ela para chegar num novo conhecimento. Ele quer um processo dialético mental. Captou, meu? E é por isso que isso aí só fecha porque é burrildo, tá ligado? Não é nem burrildo o nome dessa pessoa, né, meu? É uma pessoa que não é dotada de razão e não tem capacidade de autorreflexão, né, cara? Porque quem tem esses dois alicerces, ele consegue perceber que frequentemente ele chega a conclusões a partir do seu pensamento, né? Ele chega a soluções. E através desse processo mental, algumas soluções passam a ser evidentes, né, cara? E aí, quanto mais honesto, mais competente e mais disciplinado ele for nesse processo, mais coisa ele vai descobrir. É simples, né? O que o Freud propõe com a livre associação, se for pensar bem, é o empobrecimento do foco, né, cara? Tu começa a dar importâncias para as coisas que não tinham que ter importância, né? Esse bom dia que ele me deu foi um bom dia de verdade ou não? E aí o próprio Freud tem aquela frase, né, E o Freud tem aquela própria frase dele, né? Às vezes um charuto é apenas um charuto. Obviamente, quando o Freud fuma um charuto, põe aquele cilindro robusto na sua boca, ele tá só fumando charuto. Agora, se tu põe, tu pode estar tentando ter uma ideia fálica aí, ó. Tentar uma felação emocional, né? Através da psicanálise, a humanidade começa a dar atenção para coisas fúteis, tá ligado, meu? Prestar atenção, ele falou isso comigo, não falou, eu pisei desse jeito, eu cometi um ato falho, os meus sonhos, e para de se preocupar com as grandes preocupações de autoconhecimento, né, cara? E para isso, como a disciplina e o rigor é um problema, ele começa a afastar a filosofia e afastar a religião. Olha agora que coisa louca, porque isso eu vou repetir durante toda a minha falação aqui, tá? Não é felação, é falação. Ato falho, não foi, seguimos. Presta atenção, cara. No momento que o Freud cria o inconsciente, ele deixa o sujeito deixa de ser sujeito e ele passa a ser um objeto que sofre com o seu inconsciente. Tu entende? É isso que eu quero começar a contar pra vocês. Começa a destruição dessa individualidade subjetiva do ser humano e ele apenas passa a ser um objeto do qual é afetado por algo externo, entendeu? A culpa que antes era dele, agora a culpa é do inconsciente, não é mais dele. Captaram? Assim a psicologia começa a subverter a moralidade, cara. Porque agora a culpa não é mais minha, agora a culpa é do meu inconsciente. Eu posso fazer o que eu quiser porque a culpa não é minha, que eu sou uma vítima. A culpa é do meu inconsciente, cara. Tu tá vendo? Me entenderam? Começaram a me entender?
fato da psicanálise não ter nenhuma comprovação robusta como deveria ser, tanto que não é nem ciência, a psicanálise pra mim não passa do que... Cara, é a mesma coisa que uma superstição, tá ligado, meu? Superstição. E a superstição por quê, cara? Porque ela me dá explicações não científicas para sentimentos indesejados e a esperança que esses mesmos sentimentos indesejados sejam eliminados da face da Terra, cara. E aí eu vou citar Shakespeare novamente, né, brother? Vou citar Shakespeare. Vou sair pra rua aqui porque a luz tá melhor, tá? Rei Lear novamente. Eis a sublime estupidez do mundo. Quando nossa fortuna está abalada, muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos, culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres. Como se fôssemos canalhas por necessidade, idiotas por influência celeste, escroques, ladrões e traidores por comando do zodíaco. Bêbados, mentirosos e adúlteros por forçada obediência a determinações dos planetas, como se toda a perversidade que há em nós fosse pura instigação divina. É a admirável desculpa do homem devasso. Responsabiliza uma estrela por sua devassidão. Genial, né, cara? Agora a culpa não é mais minha, cara. Agora a culpa é das estrelas, cara. Ou a culpa é do meu inconsciente, tu entende? Nada mais sobrecarrega esse ser humano. Eu tô livre pra fazer o que eu quiser, porque eu não tenho mais culpa moral. Agora a culpa é do resto, é fora de mim. Eu falo da questão da superstição, que eu digo o seguinte, eu já falei, o ser humano tem medo de morrer e tem medo de não deixar prole, né? E aí, esse é o medo, uma aflição que eu tenho. Mas se eu pensar em termos de superstição, é só eu chegar pra quiromancia, né, cara? Olha aqui minha mão, cara, tem uma grande linha da vida, vocês... Uma grande linha da vida, cara. Além disso, olha só, se tu olhar aqui do lado, eu vou ter um filho, tá vendo aquela marquinha ali, ó? Indica que eu vou ter um filho. Então eu não preciso mais me preocupar, entendeu? Eu tenho uma explicação, sem nenhuma prova científica, para um sentimento indesejado que eu tinha. Então agora, se eu tinha medo de morrer e não ter filhos, agora eu posso viver à vontade, fazer o que eu quiser, sem culpa. Por quê? Porque eu tenho a certeza, da palma da minha mão, que eu terei uma vida longa e um rebento, coisa mais linda. Ai, que alegria. Só que não, né? É lorota, superstição. Esse papo do Freud, cara, durou décadas, tá ligado? Aqui no Brasil dura até hoje. Eu não entendo, cara. No Brasil, o marxismo dura até hoje e a psicanálise dura até hoje. Qualquer lugar do mundo já era, tá ligado? Ninguém mais fala do Freud, tá ligado, meu? Tá todo mundo em 500 outras escolas. Eu segui aqui falando mais porque meu objetivo não é falar de ego superego, entendeu? Eu só queria comprovar esse primeiro ponto de quando foi a culpa colocada externamente ao indivíduo. Cara, a psicanálise é a maior fraude na psicologia, entendeu? O resto todo, meu, não é fraude, tá? O resto todo, cara, tem um problema epistemológico, entendeu? Que eu vou tratar adiante, só que eu também preciso de tempo. Só que assim, ó, só pra deixar claro, essas pessoas lá fora, logicamente, viram que não tinha cabimento que o Freud estava falando, que não tinha uma comprovação científica, não tinha um rigor científico. E aí eles deram o passo adiante. Eles saem desse campo do inconsciente, do pensamento, e vão para a parte comportamental. E aí começa o behaviorismo, né, cara? Que vem... Começado com os estudos do Pavlov, com os cachorros, até lá na Rússia, quem nos acompanhou, a gente teve lá, hein? Vou marcar o Pedro, que o Pedro que... O Pedrão, te lembra, cara? O Pedrão é que me mostrou, cara, a faculdade lá do Pavlov, lá em São Petersburgo, né? Que foi a primeira faculdade a aceitar mulheres também, né? Na Europa, vocês não sabiam disso, né? Foi na Rússia, querido, lá em São Petersburgo. São Peter. Pedro é um estudante de medicina, mora em São Petersburgo, sabe tudo, fala russo, é uma figuraça genial. A gente se conheceu pela internet, que eu fiquei com ele lá um tempão, lá em São Petersburgo. Cara, se tu for para São Petersburgo, entre em contato com o Pedro, cara, ele vai ser teu guia por lá. Sei que parece muito chocante o que eu tô dizendo aqui, cara, nesse primeiro momento, mas eu quero que vocês baixem as armas, entendeu, meu? Tenta entender meu ponto de vista. É óbvio que a psicologia fez muito bem para muitas pessoas, eu não tô falando disso, mas eu quero discutir exatamente esse ponto de vista moral. Eu estourei os stories aqui, ainda tô lá na psicanálise, né? Eu tô entrando no behaviorismo ainda, né? E vou mais adiante, tá? Vou continuar apresentando isso aqui mais adiante. Quem tiver qualquer coisa pra comentar comigo, manda mensagem, tá, cara? Amplie meus horizontes. Mas pensa bem, manda nisso que a gente tá falando. Não quero mostrar quero me explicar a teoria freudiana das coisas, não é isso, meu. Eu tô falando do ponto de vista moral e de autoconhecimento humano. Esses são os dois pontos que eu tô falando aqui, tá? Não sai fora, que eu não vou nem ler, tá? Não vou nem ler. De resto, eu tenho muito interesse. Quem tiver algum livro bom de algum desses assuntos aí, manda pra mim também, tá? Eu encerro essa primeira parte com vocês aqui deixando uma frase do Dostoiévski, né? E essa aqui tá no Irmãos Karamazov. Mas quando a gente leu o Crime e Castigo, a gente viu. Freud copiou tudo de lá também, vocês se lembram? Vou deixar aqui uma frase. Isso que o Freud fez.